Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Muito obrigado a vocês pelas participações. Eu queria começar agradecendo aqui, como sempre, as pessoas que estão aqui nos canais, mas acontece que quando eu clico aqui, o negócio foi para o lugar errado. Isso porque, de vez em quando, o computador simplesmente ele cisma de modificar as configurações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acertar essas configurações aqui, mas eu peço para vocês que, por favor, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Ou seja, eu modifiquei essa configuração aqui e agora parece que vai dar certo. Isso! Muito obrigado, então, as pessoas que estão participando aqui pelo canal do Estupa. Deixa eu ir lá no início. Torizuin, boa noite, Léo. Chocoprint BR, boa noite a todos. Luiz Londrina, Paraná, Chocoprint, boa noite, Chocoprint. Livaldo Medeiros, boa noite, Léo. Boa noite, Livaldo. Rosetim, boa noite, querido Léo Estupa, Ponta Grossa, Paraná. Sandra Nascimento, Bira na Resistência, boa noite. Boa noite, Portal Sabendo Direito. Burrobras, o judiciário brasileiro está fazendo justiça, protegendo marginais dos cidadãos de bem. Lava Jato é a própria corrupção, solta marginais, prende inocente para destruir a economia brasileira. Exatamente isso. Fernando Mota, 2000 Data Center Server, boa noite, Léo, boa noite, Fernando. Bom te ver aqui. Você sumiu por uns tempos, Fernando. Você não estava assistindo, você não estava mandando mensagens, não. Sentimos sua falta aqui. Deixa eu configurar agora esse monitor aqui que está aparecendo todo louco ali. Será que é isso? Agora deu certo. Então, esse aqui é o canal Leonardo Estupa. Obrigado, pessoal, que está participando pelo canal Leonardo Estupa. Torizuin, que manda um boa noite. João Medeiros, boa noite, Estupa. Josias Ferreira, manda um boa noite. Léo, Salvador, Bahia, boa noite, Josias. Aide Mota, boa noite, Léo. Elizabeth Aparecida Vianello, boa noite, pessoal. Muito obrigado pelas participações. E agora eu vou trazer para vocês aqui, né, como eu faço normalmente, algumas notícias, mas assim, as coisas que realmente estão bombando hoje são esses movimentos de revolta que estão acontecendo na Bahia por conta do sentimento preconceituoso que o Bolsonaro tem. Na Bahia não, no Nordeste, desculpa, pessoal. Tá rolando então essa revolta no Nordeste por causa desse sentimento preconceituoso do Bolsonaro. E a gente sabe que o Bolsonaro é racista, a gente sabe que o Bolsonaro é preconceituoso, isso não é novidade. Então eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa questão de possíveis resultados dessa loucura, como por exemplo, nascimento de movimentos separatistas. Olha, pessoal, o movimento separatista ele já é comum por uma pura questão de orgulho, por uma pura questão de vaidade. Imaginem em uma situação em que nós temos ao mesmo tempo o orgulho ferido, mas temos a soma de orgulho ferido. Junto do orgulho ferido nós temos também a questão econômica e o entreguismo. São três fatores que são ingredientes para uma revolta separatista. Lógico que eu não estou falando que a revolta separatista está para acontecer, mas o que eu estou falando é que o Bolsonaro está misturando os ingredientes. E uma revolta separatista, normalmente, ela acontece porque ela é financiada por um país que perdeu algum tipo de influência naquele país que foi dominado. Nós temos hoje uma situação dentro da qual os Estados Unidos conseguiram tomar o Brasil através desse esquema deles aí de guerra não convencional. O Brasil foi derrotado nessa guerra convencional e como país derrotado, o Brasil acabou ficando por conta dos Estados Unidos. Isso normalmente acontece em guerras. O país que é derrotado, ele acaba virando uma colônia do país vencedor. E o Brasil virou uma colônia dos Estados Unidos. Mas nessa brincadeira, ao virar colônia dos Estados Unidos, o Brasil deixou de ser, por exemplo, um parceiro econômico da China, deixou de ser um parceiro econômico da Rússia. Nós temos aí eventos bizarros, como agora esse evento do Bolsonaro decidindo embargar o Irã junto com o Trump, que é uma espécie de o Trump mandou, ele tem que fazer. Então, dentro de tudo isso, nós temos os ingredientes necessários para um movimento separatista. Não necessariamente que esse movimento venha acontecer. Tem um tempo que eu já falo com vocês que nós temos os ingredientes necessários para uma crise civil, para uma revolta popular, para uma guerra civil, só que ela não acontece. Mas
como nós temos ingredientes necessários para uma separação do Brasil, eu quero falar com você sobre fatores que as pessoas às vezes não conseguem perceber quando a gente fala sobre separação do Brasil. Normalmente as pessoas pensam, nossa, mas o Nordeste é a parte que não é tão rica, né, quanto São Paulo. O Nordeste, muito pelo contrário. O movimento separatista daria para o Nordeste condições muito melhores do que as condições que ele tem hoje durante o governo Bolsonaro. O que significa que mesmo que a gente precisa admitir que a região sul e sudeste são mais ricas do que a região norte e nordeste, uma separação da região nordeste do Brasil, ou talvez picar o Brasil no meio, beneficia exatamente a parte menos desenvolvida. E nós vamos falar sobre isso hoje, mas deixa eu trazer para vocês mais notícias aqui. Então, aqui, outro vídeo aponta preconceito de Bolsonaro contra nordestinos. Ao perguntar se o ministro Tárcio Freitas tinha parentes no Nordeste, Bolsonaro falou, você tem algum parente pau de arara? Diante da resposta afirmativa do ministro, Bolsonaro emendou, com essa cabeça aí, tu não nega não, indo às gargalhadas e deixando o ministro visivelmente constrangido. Vídeo viraliza nas redes. Eu fico impressionado só de imaginar que o Bolsonaro teve votos no Nordeste, né? Porque tudo bem, eu sei que ele perdeu no Nordeste, mas ele teve votos lá. Imaginar que o imaginar que o Hitler teve votos entre os judeus, né? Para fazer uma comparação que tenha mais pertinência com o tamanho do dano, é imaginar assim, olha, na votação para o Hitler conseguir aí dissolver o parlamento, os judeus votaram pelo Hitler. É estranho, mas infelizmente nós vivemos num país em que o Nordeste votou no Bolsonaro. Para Bolsonaro, o caso Flávio está quase resolvido, falta ouvir o Queiroz. Jair Bolsonaro voltou a defender o filho Flávio Bolsonaro das acusações de desvio de dinheiro em seu gabinete. Lembrando que os procuradores do Ministério Público Federal, eles garantiram nas conversas entre eles mesmos que é um típico caso de laranjal, mas no entanto, o típico caso de mensalinho, né, que a gente chama de laranjal. Mas no entanto, o Bolsonaro não vê crime nisso não, mas enfim. Está sobrando apenas ouvir o Queiroz, mais nada, afirmou o Bolsonaro. Você também quer ouvir o Queiroz, Luísa? Explica pra mim isso aí. Você também acha que o Bolsonaro é inocente? Deixa eu agradecer o superchat que chegou aqui. A Luísa agora ela já chega falando já. Ela já chega causando. Luiz Roberto Portela e Silva, interdição já. É a hora da Associação Brasileira de Psiquiatria e a Sociedade Brasileira de Psicologia manifestarem-se. Tá difícil, né, Luiz Roberto Portela e Silva? Porque nem com a manifestação deles a gente vai ter interdição do Bolsonaro. E olha que loucura, né? Quando eu falava com vocês sobre a questão da importância da democracia, algumas pessoas falavam, não, vocês estão querendo dizer que se o povo quiser eleger o Fernandinho Beiramar, o povo pode? Eu falei, pode, soberania do povo é exatamente isso. Mas o povo elegeu alguém pior que o Fernandinho Beiramar, porque o Fernandinho Beiramar, ele tudo bem, ele tinha os envolvimentos criminosos deles, mas eu acho que como presidente do Brasil ele não seria tão estúpido. Tanto é que o Fernandinho Beiramar, ele conseguiu, através dos crimes dele, elevar o patrimônio dele de uma forma estrondosa, o que mostra que o Fernandinho Beiramar estava tentando crescer e não tentando se entregar aí para um Trump da vida. Aí chega o Bolsonaro, assume o Brasil, entrega o Brasil para os Estados Unidos, e a única coisa que a gente pode fazer agora é lamentar e debochar, né? Mas enfim, fala o Flávio. Diz o Bolsonaro que o caso Flávio está quase resolvido, né? Realmente não temos problemas alguns. O caso Flávio é só uma questão de ouvir o Queiroz. Aí o Queiroz vai falar, tudo bem, gente? A voz do Queiroz já chegou e já resolveu o problema. Disse o Alex Sonlick que os generais foram enganados pelo capitão. Generais não são esculhambados, hostilizados e insultados
pelas hostes bolsonaristas. Seja o astrólogo de Virgínia, o filho Carluxo, o pastor Marco Feliciano, é uma forma terceirizada de o capitão mostrar que é quem manda é ele, afirma Alexson Lick, do Jornalistas pela Democracia. Eu vejo essas matérias como sendo matérias que, ainda que de uma forma inconsciente, o Léo Atucci também faz muito isso. Eu não faço isso porque eu acho que isso não funciona. Eu vejo essas matérias como formas inconscientes de tentar espetar o ego das pessoas, de tentar, olha, se eu fosse você não aceitava isso. Assim, quase todo mundo faz isso, mas eu não acredito que isso funcione, não. Porque quando a pessoa está ganhando muito dinheiro, ela não está nem aí pro ego. Contam o Mercadante que quando o Lula foi visitar o Bush planejando intervir, planejando tomar o petróleo venezuelano, aí teve uma hora que ele falou que ele não tá nem aí, pode queimar a bandeira dos Estados Unidos, pode falar que detesta o Bush, queimar a foto dele, fazer o que quiser, contando que entregue o petróleo naquele valor de mercado, ou seja, a Venezuela não teria direito de escolher o valor do seu produto, ela teria que entregar o petróleo pelo valor de mercado. Quem dita o valor de mercado, obviamente, é um conjunto de fatores, entre eles a superprodução para diminuir o valor do produto. E aí a gente pensa, mas que livre mercado é esse? Que um dos produtores de petróleo, um dos maiores do mundo, não pode decidir o preço do seu produto, ele é obrigado a vender. Ele não pode nem falar, não, por esse preço eu não quero vender, eu vou esperar o preço melhorar um pouco. Então é um livre mercado completamente contaminado, mas disse que o Bush falou isso, olha, o povo da Venezuela pode queimar a bandeira americana, o povo da Venezuela pode queimar minha foto, eu não tô nem aí, que entreguem o petróleo nesse preço. Se a gente pensa, o cara já é tão rico, o cara já é tão poderoso, o cara destruindo países para ficar ainda mais rico e mais poderoso, né? Mas enfim. E Ettore Zuin pergunta o que é preciso para esses morominions acordarem. É preciso um trabalho bem sincronizado de conscientização. Claro que nós não conseguiremos fazer com que todos os morominions acordem, mas alguns vão acordar desde que a gente trabalhe essa conscientização. Deixa eu agradecer do lado aqui do canal de Estopa, Daniela de Santi. Obrigado, Daniela. Léo, o Bolsonaro é tão vidrado nos Estados Unidos que tem inveja da guerra da sucessão. Sulistas contra nortistas. Deixa eu lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E olha, Daniela, o Bolsonaro é tão vidrado nos Estados Unidos que o Bolsonaro, hoje, ele emendou o embargo dos Estados Unidos contra o Irã. E aí, o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez, gente? Isso é absurdo. Ele proibiu que o Brasil fornecesse combustível para um navio do Irã que veio ao Brasil para comprar produtos agrícolas brasileiros. A gente tem que ser muito estúpido. Tem que ser muito estúpido para fazer uma coisa dessa, porque olha, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que um vizinho seu brigou com o outro vizinho, aquele outro vizinho lá também é seu cliente, aí de uma hora para outra, você acha que você tem que brigar com aquele vizinho também porque seu vizinho brigou. Não, você poderia continuar vendendo para os dois, mas não, você não pode. É incrível essa postura do Bolsonaro, porque olha, o Brasil não deveria entrar nessas... Pessoal, é somente isso que pode acontecer, obviamente. É somente movimentos estúpidos que gerem bastante prejuízo que vão conseguir, obviamente, para fazer esse povo bizarro, né, cair na real a respeito do que está acontecendo no Brasil. Fora isso, tá difícil, viu? Deixa eu agradecer aqui. Então, Daniela de Santi, muito obrigado, Daniela, pelo superchat. Muito obrigado a todos vocês. E deixa eu trazer aqui essa notícia aqui. Apoiador de Bolsonaro, o prefeito baiano manda tirar outdoor de obra do governo petista. Então é assim, olha, o que está acontecendo no Brasil, infelizmente, sempre estoura contra o povo. E o Cláudio Alves manda um superchat, obrigado, Cláudio, ele fala, Léo, os minions mais fanáticos nunca despertarão. Pode ser
Pode ser que eles nunca despertem. A gente precisa focar exatamente nos menos fanáticos, porque fanáticos às vezes morrem fanáticos. E o Tyson Albuquerque manda um SOS: nordestinos, nos salvem das mãos do Bolsonaro. Né? E o Aurelito Marcelo: Léo, o Brasil está vivendo o jumentalismo. Então, para aqueles que ficavam na briga perguntando se a gente vive capitalismo ou socialismo, eu gosto de capitalismo, não, eu gosto de comunismo, não, eu gosto de socialismo, acabou que nenhum pegou no Brasil. Aí o Brasil partiu para o modelo jumentalista. Essa ideia é trazida aqui pelo Aurelito. Obrigado, Aurelito. E o Roger Lessa fala: exemplo de fanáticos extremistas e os câmicos. Qualquer fanático é fanático, tá, Roger Lessa? Aqui, ó. Tá aqui no canal do Estopa, o Roger Lessa tá falando: exemplo de fanáticos extremistas e os câmicos. Olha, com certeza. Com certeza. Qualquer pessoa que é usada como massa de manobra para fazer política, como, por exemplo, os extremistas islâmicos, aqueles que realmente acreditam que eles devem colocar bomba no corpo ou fazer um atentado terrorista, que eles terão 50 virgens no paraíso depois disso, esses são fanáticos e são tão imbecis quanto os nossos fanáticos aqui brasileiros. Ou seja, fanático é fanático. Não vou falar aqui que porque o fanático é da religião islâmica que ele deixa de ser fanático. Quando eu falo da religião islâmica, eu falo que vocês não podem julgar uma religião, me parece que tem 1,6 bilhões de pessoas ao redor do mundo por causa de um ou outro caso. Mas esses casos de extremismo nós podemos dizer que é fanatismo de extrema imbecilidade. E eu posso dizer que um extremista islâmico é tão fanático quanto um seguidor do Malafaia, por exemplo. Ou seja, são pessoas que sofrem da mesma doença e precisam de muita ajuda. A maioria Roger Lessa, a maioria dos extremistas que são usados para atentados são casos semelhantes ao do Adélio, pessoas que têm uma reduzida capacidade mental por causa de uma deficiência mental. Eles são convencidos de fazerem o ato, por exemplo, de tentativa de homicídio, de explodir o próprio corpo, a técnica que os fundamentalistas, não fundamentalistas, porque não tem nada a ver com a religião, tá? Quando você vê um atentado que é conectado à religião, a finalidade é política, é falar que o atentado é religioso para criar uma distância entre os povos, para que os países como Estados Unidos possam invadir. Qual que é a estratégia? Pensem o seguinte: no momento em que acontece uma invasão da França, uma invasão dos Estados Unidos, ou uma invasão de qualquer outro país contra um país islâmico, o povo cristão se sente tranquilo. Vocês já repararam que quando a gente vai nessas igrejas de fanáticos, eles falam que o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é absolutamente normal, porque aquela terra é deles, e é como se o pessoal da faixa de Gaza não fossem seres humanos. Como que eles fizeram para que brasileiros percebessem o povo da faixa de Gaza como animais, não como seres humanos? Fizeram essa distância entre religiões, e aí criam essa ideia de que todo mundo que professa a religião islâmica é um potencial terrorista, mas não. Da mesma forma que o Adélio foi utilizado como massa de manobra no Brasil e provavelmente entraram na cabeça dele de forma religiosa: olha, Jesus mandou você fazer isso, Jesus mandou você fazer isso. Da mesma forma que uma massa de manobra muito grande votou no Bolsonaro porque pastores falaram que Jesus mandou, a gente tem também fanáticos islâmicos. Então fanático é fanático e brota em toda a religião. Cláudia Silva: Léo, precisamos um novo vocabulário para definir isso. Cada vez mais os adjetivos, incluindo palavrões, não são capazes de nomear essa escória. Cláudia Silva: poderíamos dizer que o Bolsonaro, ele de escória, ele pode ser o libertador do nosso povo. Libertador do nosso povo, porque, olha, digamos que para você se libertar de uma ilusão, às vezes é preciso dar uma oportunidade para aquela ilusão, né? Que normalmente as pessoas só conseguem desistir de determinada coisa depois que elas tentam. Então o Bolsonaro,
ele pode ser a tentativa de liberalismo, a tentativa de egoísmo, a tentativa de racismo, a tentativa de misoginia, a frustração dessa tentativa. Pode ser que o Brasil, depois do Bolsonaro, tenha mais um ciclo aí de uns 20 a 30 anos de consciência de que essa ideologia dá errado, porque o Bolsonaro ele está falhando em todos os sentidos, e o Bolsonaro mostrando para a gente como é possível destruir o Brasil com essa ideologia, talvez ele esteja exatamente libertando o povo brasileiro. Leandro Cabral, muito obrigado, Leandro Cabral, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. Nesse momento, eu gostaria de lembrar vocês que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias. E em falar em conta bancária, eu estou vendo aqui que o Gilmar Ferreira manda um superchat e ele disse: fiz uma contribuição na conta da Jennifer Lamounier. Tem essa conta ainda? Tem, Gilmar Ferreira, exatamente. É porque a Jennifer tem a conta no Itaú, né? Aí eu fui e coloquei a conta dela aí, porque de qualquer maneira ajuda nas despesas do lar. Então eu agradeço de coração. Muito obrigado, Gilmar, pela contribuição. Muito obrigado também, Livaldo Medeiros. Léo, eu moro em São Paulo, São Bernardo do Campo, mas sou nordestino. O Nordeste tem que separar mesmo, virar outro país. Livaldo Medeiros. Sim, Livaldo, olha, eu estava falando com vocês sobre quais seriam as possíveis vantagens da separação do Nordeste. Eu digo para vocês que, olha, a começar pela questão de que, num Brasil integrado como a gente tem hoje, a tendência natural é que toda empresa que queira vender para os nordestinos se estabeleça no território nacional, mas não necessariamente no Nordeste. Por exemplo, o Nordeste ele tem um público consumidor. Qual que é um problema do Nordeste nessa brincadeira? Veja bem, o Nordeste, entenda o seguinte, o Nordeste ele tem um público consumidor, ele tem mão de obra especializada, ele tem mão de obra... Digamos que o Nordeste tem todos os fatores de produção para ser uma grande potência. Assim como o Nordeste, ele tem potencial de geração de energia. Então, nós temos usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, temos usinas eólicas, usinas fotovoltaicas, tudo isso no Nordeste. Potencial de geração de energia. Nós temos no Nordeste também possibilidades de escoamento de produção, né? Que a gente tem mar, a gente tem estradas. E nós temos o mais importante, que é o público, o povo, público consumidor. Então, se o Nordeste se separa do Brasil e coloca tarifas nos produtos brasileiros, automaticamente para vender para o Nordeste, as empresas vão ter que montar as fábricas dentro desse novo país que nasceu no Nordeste. E tem uma coisa que a gente precisa concordar: fábricas não é o interesse do Bolsonaro. O interesse do Bolsonaro é um Brasil rural, um Brasil colônia. E aí o que acontece? E o Márcio Santos Ventos, de Liberdade, pergunta: Léo, o Brasil sobrevive sem o Nordeste? O Brasil, o resto do Brasil, digamos que a parte Brasil sem Nordeste, ele começa a passar uma certa dificuldade, Márcio Santos, porque vejam bem, as pessoas não conseguem pensar dessa forma, né? Normalmente o paulista, ele olha para o nordestino da mesma forma que o inglês olha para o resto da Europa. Nós somos os melhores, eles são os inferiores. Não. Existe dentro do Brasil uma divisão regional do trabalho, e essa divisão regional do trabalho só prejudica o Nordeste. Quando eu falo a nível global, o Brasil fechou um acordo com a União Europeia e etc e tal, junto com o Mercosul, e esse acordo vai prejudicar as indústrias brasileiras. Quando eu falo a nível local, a integração que existe no território nacional prejudica o Nordeste, porque a tendência natural é que atividades industriais se estabeleçam onde já existem outras indústrias. Então, se o Brasil se separa do Nordeste nesse momento, né, se a gente tem uma separação do Brasil, o Nordeste é o mais beneficiado, porque o Nordeste, a mão de obra especializada do Nordeste, ela vai para o Brasil. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Nordeste ele recebe uma quantidade insignificante de investimentos nessa nova conjuntura política, porque o Bolsonaro é, obviamente, um anti-nordestino. E o Nordeste, como ele é um público potencial muito grande, uma área territorial, uma geração de energia, abundância de fontes, né, de energia, o Nordeste ele tem condições de caminhar sozinho. Então, vamos imaginar que hoje realmente surgisse um movimento separatista, e para lograr êxito, o movimento separatista precisaria, obviamente, de receber aí um apoio de fora. Vamos imaginar que o movimento separatista recebesse um apoio, por exemplo, da China.
Então, obviamente, a China daria um apoio político, um apoio militar para a separação do Nordeste. A partir daí, a China, em uma parceria com o Nordeste, poderia estabelecer atividades industriais também dentro do Nordeste. Isso é uma possibilidade que eu estou trazendo para vocês, só para explicar que, olha, o Nordeste fazendo negócios com o resto do Brasil, ele perde mão de obra especializada, deixa de se industrializar, porque já existe indústria no Brasil, então ele compra o produto industrializado e nunca se desenvolve. Se o Nordeste se divide do Brasil, automaticamente os produtos industrializados brasileiros vão ser tributados pelo Nordeste, que automaticamente vai desenvolver sua própria indústria. Wilson Magalhães, eles estão tentando dividir o Brasil. Não vamos entrar nessa, porque depois eles vêm tomando o resto, colocando um contra o outro. Divididos, enfraquecemos. Wilson Magalhães, depende, viu, Wilson? Olha, eu sou muito a favor de um Brasil soberano grande, mas o Brasil soberano deixou de existir. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é o seguinte: chega um momento em que pessoas precisam escolher entre amputar uma parte do corpo ou correr o risco de vida. Então a gente conhece pessoas que tiveram que amputar pernas, pessoas que tiveram que amputar braços, pessoas que tiveram que fazer coisas aí que não são agradáveis e tiveram que perder parte do corpo. Quando eu vejo o que está acontecendo hoje no Brasil, eu vejo que amputar do Brasil essa parte que apodreceu seria talvez uma saída. Eu acho que a parte do Brasil que não apodreceu pode prosperar. A possibilidade deles dominarem o Nordeste é muito menor, porque hoje o Nordeste tem ódio dessa ideologia. Nelson Júnior, Léo, se o Nordeste ficar independente, o Brasil vai ter que fazer um acordo tecnológico, pois temos em Fortaleza o segundo maior backbone de cabos óticos internacionais do mundo. Tudo isso fica, obviamente, disponível para todos os países, né? Lógico, gente, a integração, se é uma separação, essa integração continua, então as estradas continuam. A questão é só política e econômica, passam a tributar determinados produtos, torna-se difícil, por exemplo, um nordestino ser explorado, né? Eu gosto de trazer sempre o lado bolsonarista, né? A forma bolsonarista de ver as coisas. E eu vi aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer a forma bolsonarista de enxergar a coisa. Um corpo saudável fala aqui, vamos ver a visão de um eleitor do Bolsonaro. Um corpo saudável fala: Estopa, quanto o Nordeste rende ao Brasil e quanto recebe do governo? Povo do Nordeste, parem de votar nessa merdaiada de esquerda, vamos fazer um Brasil forte. Então tá aí o posicionamento de um corpo saudável, né? O povo do Nordeste pede, um corpo saudável pede o povo do Nordeste para não votar em nordestinos. Um corpo saudável, olha o que é ter um corpo saudável e uma mente podre. Um corpo saudável pede o povo do Nordeste para votar no Bolsonaro, né? Um corpo saudável pede o povo brasileiro para votar no Bolsonaro, que não gosta de nordestino. Mas enfim, a primeira pergunta: Estopa, quanto o Nordeste rende ao Brasil? Eu gostaria de dizer, um corpo saudável, que olha, o Brasil é um sistema. Dentro desse sistema, o fato de que o Nordeste arrecada menos e produz menos do que a região Sudeste não significa que ele não rende ao Brasil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico para vocês aqui. Numa família de cidadão de bem, numa família tradicional brasileira, o pai de família, o patriarca, ele vai trabalhar e a esposa fica em casa, né, fazendo os deveres de mulher, né, aqui pro Bela Recatada do Lar, né, assim. Muito obrigado, Recaval Marduk. Léo, a solução é separar Brasília do Brasil. Não adianta, Recaval, ela se reinventa e toma o Brasil de volta. A solução, no seu caso, sob esse ponto de vista, seria esperar o momento da votação da reforma da Previdência e pedir a intervenção do meteoro que aconteça em Brasília. Então, olha só, um corpo saudável e uma mente podre. Primeira coisa, você não pode medir o Nordeste só pelo que ele rende
em termos financeiros, porque, veja bem, imagina um casal, aquele casal de família do bem, que a mulher é bela, recatada do lar. O cara trabalha, porque ele é o provedor do lar, ele trabalha 12 horas por dia. Nessas 12 horas por dia que esse cara trabalha, ele traz o sustento para casa e joga na cara da mulher dele, bela recatada do lar, que ele é o provedor do lar e ela, obviamente, cuida da casa. Mas para esse cara conseguir trabalhar, ele, obviamente, levou a marmita de casa, ele tem roupa lavada, inclusive os uniformes da empresa estão todos lavados, ele tem uma residência toda cuidada para ele chegar em casa e dormir. O que significa um corpo saudável? Que quando você faz uma análise econômica padrão, aquele cara, ele está trabalhando 12 horas por dia no governo Bolsonaro, está ganhando lá seus R$ 1.200 por mês. Mas esses R$ 1.200 por mês não são inteiramente dele, sabe por quê? Porque esse cara só é contratado por aquela empresa porque ele tem condições de chegar alimentado, descansado e com roupa lavada, o que significa que aquela empresa não está contratando só esse cara, está contratando ele e indiretamente contratando a esposa, porque olha, vamos tirar a esposa fora e vamos levar esse cara para trabalhar numa empresa em outro lugar, a empresa vai ter que dar moradia, alimentação, né, roupa lavada, então pronto. O que eu estou querendo dizer para você, um corpo saudável, é que existem coisas que não são contabilizadas, então você não pode falar quanto quando o assunto é um sistema. O Nordeste pertence a esse sistema chamado Brasil, e é por causa do Nordeste que muitos produtos que são produzidos aqui no Sudeste prosperam, porque vendem para o Nordeste. Entendeu? É por causa do Nordeste que muitos profissionais estão chegando, agora não, porque agora não tem serviço mais, mas o Nordeste forneceu muitos profissionais para a região Sudeste, para a região Sul, o que não teria, obviamente, uma valoração financeira padrão, do jeito que você está perguntando aí quanto. Então, se a gente pensasse quanto o Nordeste rende ao Brasil, se a gente colocasse os trabalhadores nordestinos que estão disponíveis no Sudeste, se a gente pegasse a renda deles também, se a gente pegasse também o fato de que eles estão trabalhando no Nordeste com uma renda menor, mas estão consumindo e gerando demanda dos produtos do Sudeste. Então, vamos pensar o seguinte, um corpo saudável. No momento que você divide o Brasil do Nordeste, que você está aí apoiando o Bolsonaro e criticando, você faz com que as empresas brasileiras do Sudeste percam os clientes do Nordeste imediatamente. Só que existe um detalhe. Produtos industrializados, o nordestino pode comprar do Brasil, como pode comprar da China, como pode produzir internamente. Então, a partir do momento que se bloqueia essa compra de produtos industrializados do Sudeste, o Nordeste tem que se virar, ele começa a desenvolver indústrias para vender internamente. Sabe por quê? Porque não é o nordestino necessariamente, é o mesmo empresário que colocou, por exemplo, uma fábrica de sapatos na região Sudeste. Agora ele não pode mais vender para o Nordeste, porque é outro país, ele só pode vender lá se ele montar uma fábrica lá. Então, automaticamente ele começa a desenvolver o Nordeste, não porque ele é bom, mas porque ele quer vender para o povo nordestino. Você entendeu? Então, não pense você, um corpo saudável, que você pode valorizar uma região somente pelo que ela rende para o país. Existe uma renda potencial, uma coisa básica no corpo saudável. Eu gostaria de te perguntar, quanto o seu filho te rende? Mas você está disposto a vender o seu filho ou sua filha pelo tanto que ele te rende ou pelo tanto que ela te rende? Então existe uma outra forma de valorar as coisas, né? E não é só necessariamente o dinheiro que rende, não. Deixa eu agradecer, muito obrigado, Leandro Cabral. E vocês viram que é possível um eleitor do Bolsonaro participar com a gente, um corpo saudável. E eu gostaria de te agradecer, tá, Corpo Saudável, você. Gostaria de agradecer também o Tony Conceição. Eu gostaria de agradecer vocês pelas participações educadíssimas aqui, trazendo o contraponto, que é muito importante. Lógico, quando as pessoas são agressivas, a gente, inclusive, silencia da live, mas é muito bom ter as pessoas que pensam de forma diferente e são educadas, né? E agora, falando nessa questão da separação, né, mais um pouco dessa questão da separação, esse sentimento separatista, ele pode crescer e a gente pode começar a ter realmente uma
uma briga entre... Porque o preconceito do Bolsonaro contra homossexuais aumentou o nível de ataques a homossexuais, né? E esse preconceito a gente não pode atribuir só ao Bolsonaro. O trabalho do Silas Malafaia e de outras igrejas, mais o trabalho do Bolsonaro, aumentou demais a questão aí de perseguição contra homossexuais. A gente já tem uma situação em que a mulher foi, entre aspas, colocada no lugar dela de volta à cozinha por causa das campanhas misóginas do Temer e da Marcela Temer com o Silas Malafaia e também com aquela Ana Paula Valadão. E todos esses elementos unidos, eles estão infelizmente trazendo um novo Brasil, que é um Brasil que talvez a gente nunca tenha visto, porque o Brasil, ele sempre foi preconceituoso, sim, mas ele era um preconceituoso menos agressivo, né? Era aquela coisa de, né, olha para o outro como diferente, imagina que o outro é inferior, mas não joga isso na cara. Hoje não, hoje a coisa está julgando, a coisa tá do tipo, tem que julgar na cara mesmo, para deixar bem claro que o outro seria inferior. E agora quem falou sobre a questão do Flávio Dino, candidato a presidente, eu imagino que o Flávio Dino está sim fazendo uma campanha para que ele possa ser de repente candidato a presidente. Ele já está fazendo uma campanha para ser conhecido. Eu acho que o Flávio Dino deveria trabalhar um esquema de comunicação nas redes sociais, principalmente voltado à juventude, que está muito atuante na internet. Então, entre aspas, não seria surpresa se ele migrasse, ele e o Flávio Dino, para o PSB, uma vez que o PCdoB não atingiu a cláusula de barreira, escreveu o cientista político Alberto C. Almeida. Então, deixa eu ler para vocês aqui. Que Flávio Dino, PCdoB, governador do Maranhão, está se credenciando para a disputa à presidência já é uma certeza nos bastidores da política progressista. Enquanto para o cientista político Alberto C. Almeida, a legenda escolhida pelo comunista para disputar pode ser outra. As declarações preconceituosas de Bolsonaro contra o Nordeste foram muito boas para Flávio Dino. O governador do Maranhão fala abertamente em se candidatar em 2022. Não seria surpresa se ele migrasse para o PSB, uma vez que o PCdoB não atingiu a cláusula de barreira, escreveu em sua conta no Twitter nesta segunda-feira, dia 22. Então, olha, pessoal, eu acho o Flávio Dino fantástico. Eu sempre falo com as pessoas para conhecerem, né, obviamente, o Flávio Dino. Shirley Barros, Léo, você conhece Caraiva, Bahia? Shirley, eu vou falar com vocês uma coisa que, né, de assustar, mas eu não conheço a Bahia. Como assim eu não conheço a Bahia? Eu não conheço a Bahia, pessoal, porque eu não sou, apesar de eu ser hoje comunicador, eu já falei, às vezes as pessoas olham para trás desse negócio tudo colorido, pensam, nossa, cara, é super comunicador, ricão. Não, eu sou financeiramente humilde e eu não tive essa oportunidade de conhecer a Bahia ainda não. Alguns amigos já foram, né, ficaram no carnaval na Bahia, etc. Mas eu não tive essa oportunidade não. E eu tô vendo aqui que tem muita gente super empolgada, né? Tem o Felipe Amorim, Léo, fale mais do Dino. Né? Todas as vezes que eu falo do Dino aqui, as pessoas realmente gostam. E olha, o que acontece que eu gosto muito de falar do Dino, a parte que eu tenho, né, que eu gostaria de fazer o contrário. Eu gostaria de primeiro falar das críticas que eu sei que vão surgir, para depois que eu falar das críticas, eu falar do Flávio Dino. As pessoas, quando eu falo do Flávio Dino, as pessoas costumam dizer, mas o Flávio Dino é Lula, a gente tem que lutar por Lula, tem ótimos candidatos no PT, que não sei o que. Olha, pessoal, eu não sou partidário, eu gosto muito do Lula, gosto muito do Flávio Dino, eu não sou partidário. O que eu acho nós precisamos de uma união no campo progressista. E se tem uma pessoa que tem feito esse trabalho de união, obviamente é o Flávio Dino. O Flávio Dino, apesar de não ser do PT, ele está defendendo o Lula livre de uma forma estrondosa, está fazendo um trabalho gigante de defesa ao Lula livre.
Então, eu acredito, né, que o Flávio Dino seja aí um grande nome para disputar as eleições. Qual que é um problema que eu vejo para o Flávio Dino nesse momento? Deveria surgir, e aí eu falo, isso já é uma opinião minha, tá, pessoal? Nós temos uma matéria humana nos tribunais superiores, no Ministério Público, uma matéria humana de péssima qualidade, que está hoje muito alinhada ao liberalismo. Essa matéria humana muito ruim vai ter, digamos que, essa matéria humana muito ruim, ela vai dificultar muitas coisas para o Lula. Eu acho que essa matéria humana de baixa qualidade aceitaria melhor o Flávio Dino, porque o Flávio Dino, ele é ex-juiz de direito. E hoje nós temos uma classe média controlando o Brasil, que ela pensa, mas quem é esse cara para ser o presidente? Eles queriam o Alckmin. Não, o doutor Alckmin é médico, ele pode ser o presidente, o Bolsonaro ganhou. Ou seja, a classe média levou ferro do mesmo jeito. Mas enfim, eu vejo o Flávio Dino como uma super opção, e para mim, sem dúvidas, né, digamos que, obviamente, a gente sonha com essa possibilidade do Lula ser candidato, mas o horizonte que a gente tem pela frente aí para a gente conseguir tirar o Lula da cadeia talvez passe exatamente pelo Flávio Dino. Então eu acho que talvez a esquerda deveria fazer um trabalho de promoção do Flávio Dino, para as pessoas conhecerem o Flávio Dino, entendeu? Todos trabalharem. Eu elogiei bastante o pessoal do Ciro, que eu falei, olha, na reta final surgiram muitos apoiadores do Ciro Gomes que fizeram páginas. Eu acho que está na hora dessas páginas surgirem também para o Dino, porque o Dino é um progressista que não é preso político, então ele é um progressista que não está encarcerado num calabouço dos Estados Unidos, e ele obviamente teria condições aí de fazer um trabalho muito, muito bom mesmo para o Brasil. E ele tem lutado muito por Lula livre, o que significa que, obviamente, ele não seria a favor de prenderem o Lula, de manterem o Lula preso para ele ser candidato, não. Graciano e Cândido, Léo, é do hino brasileiro, você não vê o hino, salva a nação, pensa nisso. Cris, eu perdi completamente. Mas enfim, pessoal, olha, não, eu tô vendo as pessoas escrevendo, prefiro o Dino, Ciro jamais, não, pessoal, não tô falando, né, não tô comparando um com o outro, não. O que eu tô falando com vocês é o seguinte, o que eu tô falando é que o Dino precisa de um trabalho que começou a ser desenvolvido espontaneamente para o Ciro. As pessoas que admiram o Ciro foram criando aí páginas, né? Ciro Gomes isso, Ciro Gomes aquilo. Tinha que acontecer uma coisa dessa pro Dino, né? Porque ele faz um trabalho tão bom para ficar assim no anonimato, é muito estranho, sabe? Trabalho fantástico que ele tem feito e ele ficar simplesmente escondido. E o Rutmik, como o Breno Altman disse, PT se calcificou, ou seja, já virou fóssil. Talvez não, viu, Rutmik? Pode ser que o PT, olha, Rutmik, quando você fala que o PT virou fóssil, pode ser que não, pode ser que o PT consiga, inclusive, ter a maior bancada dentro da Câmara dos Deputados, que é muito importante. Peraí, quer dizer, o PT tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. Não. O partido se calcificou, mas ele tem a maior bancada na Câmara dos Deputados. Tem alguma coisa errada, peraí. O partido se calcificou e acabou. Mas esse partido conseguiu eleger o maior número de deputados no Brasil. Não, deixa eu tentar entender mais uma vez. O PT acabou, ninguém mais vota no PT. No entanto, o PT tem o maior número de deputados na Câmara dos Deputados. Deixa eu entender mais uma vez, que eu acho que eu não entendi muito bem. O PT fez senadores, fez muitos governadores, o PT fez o maior número de deputados na Câmara dos Deputados, mas ele se calcificou. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Ah, porque o PT não venceu a presidência. Claro, nós temos vários partidos no Brasil. De todos esses partidos, a pessoa fala do partido que tem o maior número de deputados como tivesse acabado porque não conseguiu eleger o presidente por causa de uma fraude eleitoral. Rutmik, não é o PT que se calcificou. Olha, depois de Ministério Público e Poder Judiciário terem se unido para prender
o candidato do PT, o que você queria? Ah, olha, o time do Brasil, ele perdeu de um timinho, por exemplo, lá da ilha de não sei o quê. Não, não é o time do Brasil que perdeu do timinho, não. É porque antes do jogo prenderam os jogadores. Então não é o PT que perdeu, Rutimic. Tanto é que o PT fez o maior número de deputados na Câmara. O PT perdeu a presidência porque até a entrevista do Lula, o Dallagnol, o Sérgio Moro e o Fux influenciaram para não deixar o Lula dar entrevista. Se o PT fosse tão calcificado assim, Rutimic, por que eles precisariam articular tanto? Olha, se o PT fosse tão calcificado, por que eles precisariam prender o Lula sem provas? Era só deixar ele ser derrotado. Se o PT era tão calcificado, por que eles tinham que evitar que o Lula desse entrevista, inclusive admitindo que a entrevista tinha potencial de eleger o Haddad? Que PT calcificado é esse? Porque, olha, o Daciolo nem falando que Jesus Cristo falou que ele ia ser presidente, ele conseguiu ser presidente. Mas, no entanto, o PT, o Poder Judiciário teve que prender o candidato. Então tem alguma coisa errada na sua cabeça, Rutimic. O PT não virou fóssil, né? Pelo menos o partido que tem o maior número de deputados na Câmara, o partido que agora tende a crescer de uma forma gigantesca por causa do fracasso do Bolsonaro. Porque, olha, questão de lógica, tá, Rutimic? Questão de lógica. Pensa o seguinte: política é a opinião pública, política é conquistar o povo. Eu não quero nem saber o que você pensa a respeito de ser ou não ser correto a reforma da Previdência. Eu não quero nem saber do que os economistas pensam. Eu não quero nem saber do que pensam aqueles que são a favor. Só tem um detalhe: a maioria é contra a reforma da Previdência. Então vamos pensar, vamos fazer uma conta muito simples, Rutimic. Olha, a maioria do povo é contra a reforma da Previdência, a maioria do povo é contra o corte de gastos, o corte de investimentos com a educação. E aí você pega e vê o partido do Bolsonaro fazendo a reforma da Previdência e o partido do Bolsonaro cortando investimentos na educação. E o PT lutando contra. Hello? Esse partido, ainda que se estivesse realmente falsificado, o Bolsonaro está julgando ele nem em cima. O Bolsonaro está criando todas as condições para o PT crescer de todas as formas. Então ele vai ter provavelmente a maior bancada no Senado e a maior bancada no Congresso de novo e ainda elege o próximo presidente graças a quem? Ao Bolsonaro. Por isso que eu falo, pessoal, o Bolsonaro é a nossa oportunidade de mostrar para as pessoas a importância de um governo sério. Por quê? Até então, o povo brasileiro achava que a política não influenciava em nada. Até então, o povo brasileiro pensava assim: política, né? Política não... sabe aquele carinha que falou: política não faz nada por mim, não. Tudo que eu consegui é meu mérito. Tá aí, ó. Mais de 10 milhões de pessoas que falaram isso aí estão desempregadas hoje. Eu falo mais de 10 milhões que falaram isso porque quase todo mundo falou isso. E nós já temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, apesar de que o número oficial é um pouco menor, porque algumas falam que nem vão trabalhar mais, ou seja, elas nem estão procurando emprego. Muito obrigado, Bertiari, grande apoiador do canal. Léo, tenho medo de convulsão social ainda nesse ano. Vejo muita miséria por todas as cidades que percorro, inclusive Brasília. Além disso, falta remédio no SUS, cortes na educação, carteira verde amarela, reforma da Previdência. E olha, Bertiari, você está falando essa questão da carteira verde amarela. Vejam, pessoal, olha o que o Bolsonaro... Eu vou voltar. Deixa eu só agradecer antes que fujam aqui os superchats que chegaram aqui. Muito obrigado, Zuleide Nunes. Podemos fazer a chapa Haddad e Dino. Seria perfeito. Obrigado, Zuleide Nunes. Recaval Marduk. Léo, o PT elegeu senadores, governadores e a maior bancada de deputados sem laranjas e sem golpe. Rutimic, larga a mamadeira. Não dá. Rutimic não vai largar a mamadeira, porque Rutimic realmente não quer usar o próprio... Rutimic, a dica que eu te dou é o seguinte, Rutimic, pensa com a própria cabeça, antes de escrever essas bobeiras, pensa com a própria cabeça. Olha, pessoal, eu vejo um futuro de desgraça garantida para os trabalhadores brasileiros a partir das últimas... digamos que as últimas armações do Bolsonaro, elas trazem um futuro de desgraça garantida para o povo brasileiro. Quando a gente pensa, o que seria um futuro de desgraça garantida para o povo? Olha, primeiro, criaram o desemprego.
E Shirley Barrios fala, Léo, Copacabana é um mar de moradores de rua. Shirley, eu vou até segurar seu superchat aqui que eu vou contar de novo. Né? Quem não conhece meu trabalho, eu vou para a história de quando eu cheguei em São Paulo. Vou até guardar aqui para eu ver e lembrar. Mas veja bem, no primeiro momento, eles criaram o desemprego. Depois a reforma trabalhista, que criou uma possibilidade de dar uma volta por fora das leis trabalhistas e contratar fora das leis trabalhistas. Aí eles criaram uma situação dentro da qual a Previdência ficou realmente deficitária, e aí eles usam todas as modificações que eles fizeram no governo Temer, né, PEC dos gastos, reforma trabalhista, eles usam tudo isso para justificar a reforma da Previdência. Então olha como é que eles estão fazendo tudo programado. A PEC dos gastos automaticamente obrigou a reforma da Previdência. Então vem a reforma da Previdência como resultado do golpe, desemprego, PEC dos gastos e a primeira reforma trabalhista. Agora, nesse momento, cogitava-se a possibilidade de uma reforma trabalhista após a reforma da Previdência. Mas aí já tem a medida provisória do Bolsonaro, que é uma medida provisória com a finalidade de melhorar o Brasil, porque ela vai permitir contratações fora da CLT. Mas vejam bem, vamos juntar os elementos e analisar qual que é o incentivo que o Bolsonaro está dando nesse momento para as pessoas. De um lado, o Bolsonaro fala que as pessoas vão poder contratar sem direitos trabalhistas, enquanto o Brasil tiver mais de 5 milhões de desempregados. Por outro lado, nós temos o Bolsonaro falando que ele é contra a multa de 40% sobre o fundo de garantia depositado, o que significa que o Bolsonaro está criando automaticamente uma forma de despedir o empregado sem multa e contratar o empregado sem direitos trabalhistas. O incentivo que o Bolsonaro está dando é para uma chuva de desemprego. Ele está dando incentivo para que as empresas despeçam todos os empregados e contratem fora da CLT. Isso é a promessa deles. Você vai ter que decidir entre ter direitos ou ter emprego. Você lembra? Essa era a promessa dele. Então o Bolsonaro está trazendo agora o cumprimento de sua promessa. Então as pessoas podem ser despedidas, demitidas no Brasil e recontratadas sem necessariamente terem contrato de trabalho, o que significa que a Previdência ela deixa de ser deficitária, ela simplesmente explode, porque aí nós já teremos uma situação dentro da qual a Previdência não vai arrecadar absolutamente nada, e é exatamente esse sonho do governo, falar, olha, acabou, né, e deixa eu ler isso aqui que eu gosto, quando eu vejo a palavra dólar, eu gosto de ler, eu vou voltar. Dólar baixo como nunca, Bolsa batendo recorde, menos 25% da criminalidade, apreensão de drogas cresceu 158%. Você está incluindo os 39 quilos lá da Espanha, do bolso. PIB voltando a crescer. Risco Brasil no menor... Hã? 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 Eu vou ler de novo. Dólar baixo como nunca, bolsa batendo recorde, menos 25% da criminalidade, apreensão de drogas cresceu 158%, isso conta os 39 quilos de pasta base, PIB voltando a crescer, Risco Brasil no menor patamar de todos os tempos. Gente, vejam os dados. Eu não vou comentar. Então, pessoal, voltando a falar. O cara escreveu embaixo assim, contra dados, não há argumento, mas eu vou ler de novo.
Eu vou ler de novo, mas ele escreveu por baixo assim, contra dados. Contra dados não há argumentos. Eu vou ler de novo. Desculpa, pessoal. Eu vou ler isso aqui de novo. Pra ficar registrado. Aqui. Dólar baixo como nunca. Bolsa batendo recorde, menos 25% da criminalidade. A apreensão de drogas cresceu 158%. PIB voltando a crescer. Risco Brasil no menor patamar de todos os tempos. E depois ele fala: gente, veja os dados. E a Rita Brasil pergunta: mas de onde são esses dados? Ah, meu Deus. O dólar mais baixo como nunca. O dólar já foi 80 centavos de real. E o risco Brasil no menor patamar de todos os tempos. Hoje já não tem nem risco. Não existe mais a estatística de risco Brasil. Existe a probabilidade de sucesso Brasil, que é mais ou menos assim. É o contrário. Os caras já têm a certeza de fracasso do Brasil. Aí eles estimam a probabilidade de, por um milagre, dar certo. Mas o risco Brasil no menor patamar de todos os tempos. Depois da gente. A gente precisa disso aí. Eu vou tirar isso aqui, porque senão eu não aguento não. Eu vou voltar a falar sobre a questão dos incentivos. Porque a questão dos incentivos é importante. Pera aí. É possível. Eu vou voltar a falar da questão dos incentivos, porque é uma questão muito importante, pessoal. Então vamos lá. Veja bem. Então olhem bem. Se o Bolsonaro pega... Como é que eu contrato esse cara? Como é que eu contrato esse cara pra poder aparecer todo dia na live? Porque chega de agonia. Desculpa, pessoal. Olha, pessoal, é o seguinte. Olha os incentivos que o Bolsonaro tá dando pro Brasil. Olha os incentivos que o Bolsonaro tá dando. Então veja bem. Se o Bolsonaro pega e fala que não vai ter multa por rescisão contratual, e ao mesmo tempo ele cria uma possibilidade para as pessoas contratarem sem a CLT, a tendência natural é que as pessoas mandem os empregados irem embora para contratarem fora da CLT. Isso gera um problema muito grande, um cataclisma na arrecadação. Por quê? As pessoas fora da CLT, elas não vão contribuir com a Previdência. Olha, a contribuição previdenciária, ela vem do empregado com carteira assinada, o que significa que o empregador também vai parar de contribuir. A gente tem um cataclisma no sistema previdenciário e aí realmente acontece aquilo que tanto temem. Muito obrigado, Bert Ari. Bert Ari, um amigo, sempre diz que o eleitor do Bozo é zumbi bolsomínio do WhatsApp. Contra dados não há argumentos. Obrigado, Bert Ari. Exatamente, provavelmente chegou isso aí pra ele do WhatsApp e o cara nem confirmou, meu Deus. Olha, o Brasil toda semana tem uma reavaliação de possibilidade do crescimento do PIB. Nós tivemos nesses últimos tempos uma queda de 0,8%, ou seja, nosso PIB já está negativo. E o cara, tipo assim, nós estamos no momento em que o mundo inteiro considera o Brasil como sendo de altíssimo risco.
Ou seja, não é mais alto risco. O Brasil saiu de uma situação de baixo risco para uma situação a pior avaliação de risco da sua história. Pior avaliação de risco da sua história. O dólar, que pode agora ficar flutuando para cima e para baixo, porque sobe às vezes cai, antes do golpe, ele estava praticamente a metade do que ele está hoje. E o camarada consegue trazer uma coisa dessa. E aí, na hora que ele fala que diminuiu a criminalidade, é claro que diminuiu a criminalidade. É claro! Olha, a criminalidade, ela é proporcional às estatísticas e ela é proporcional também à economia. Olha, se você não tiver nada, ninguém vai te roubar nada. Nós temos 20 milhões de pessoas que não estão trabalhando. 20 milhões de pessoas que, obviamente, não estão nas ruas para serem roubadas. Pensa nisso, cara! Olha, se você diminui a atividade econômica, você diminui automaticamente a criminalidade. Você quer aumentar o número de apreensões de drogas? Isso é muito simples. Basta você aumentar o consumo de drogas. Então, os dados que você traz não necessariamente significam que as coisas estão melhorando. Tem que ter um pouco de raciocínio, meu amigo. Olha, consiga ver os dados que você está trazendo por outro lado, por outra ótica. Ah, não, olha que maravilha. Inclusive, infelizmente foi falado por uma jornalista da Globo. Olha que maravilha, a inflação caiu, por quê? Porque o desemprego aumentou e o brasileiro parou de comprar. Isso não é vantagem, não. A vantagem é quando a inflação cai, porque o país está produzindo tanto que o produto ficou até mais barato. E não porque o povo está com tão pouco dinheiro que o comerciante agora é obrigado a rifar o produto e parar e fechar o comércio. Então, assim, você tem que analisar os dados, cara. Verdade sem cera. Olha, você tá com a cara de sucupira e não é com cera, não. É com selador de altíssima qualidade, verniz e 20 camadas, para ter coragem de falar uma coisa dessa sem averiguar a bobagem que você tá falando. Realmente você tá trazendo aí coisas bizarras, né? Tipo, o tempo vai mostrar para cada um de... Cara, para com esse fanatismo de igreja, de que a graça vai vir aos... Eu não quero saber do tempo, não. Eu quero a vida que eu tinha em 2014 de volta agora. Você falar comigo que daqui 50 anos as coisas vão melhorar, igual os bobos que estão apoiando a reforma da Previdência, porque falam, não, se você não apoiar a reforma da Previdência agora, daqui 1 milhão de anos a Previdência vai quebrar. Você é bobo, cara. Você tá falando com a gente que a gente tem que esperar o tempo pro tempo mostrar alguma coisa, sendo que o golpe tirou da gente um Brasil próspero que estava nas mãos da gente. Nós não estamos construindo um Brasil para ser melhor no futuro. Nós estamos reclamando do nosso Brasil que estava muito melhor e foi retirado da gente. Deixa de ser bobo, cara. Para de inverter as coisas. Você está querendo dar oportunidade pro cara que destruiu o Brasil, que ajudou a destruir o Brasil, tentar reconstruir. E eu estou falando diferente. A gente não pode entregar para as mãos de quem destruiu o Brasil destruído para o cara tentar reconstruir, porque se ele destruiu, a intenção dele não é de reconstrução. O que eu tô falando é muito claro. Eu não tô aqui para ficar implorando para que um dia as coisas melhorem, não. Eu estou aqui para dizer que em 2014 as coisas estavam bem melhores e o Brasil foi destruído. Para de ser bobo e ficar aceitando que um dia solucionem o problema que eles criaram, sendo que a gente pode tirar de lá quem fez o problema acontecer. É mais ou menos assim, tá maravilhoso, mas eu quero trocar o governo. Vou colocar um governo que vai destruir tudo e vou dar oportunidade para aquele governo melhorar as coisas. Deixa de ser bobo, cara. Deixa de ser bobo. Você tá avaliando, você tá trazendo aí estimativas completamente inexistentes que você sonha que isso vai acontecer um dia, né? Então, tipo assim, ô Jennifer, aqui, manda ligar o jatinho lá que nós vamos dar um rolê hoje, tá? Já pode tirar a Ferrari de ouro da garagem pra gente ir pro aeroporto. Nosso aeroporto particular lá no sítio. Ah, não, eu não tenho nada disso. Mas como eu sonho ter isso um dia, eu já começo a viver como se eu tivesse. Para de ser bobo, cara. Todas essas estatísticas que você tá trazendo aí são coisas utópicas que você sabe que não existe a menor possibilidade de acontecer no governo Bolsonaro. Aí você fica sonhando que isso um dia vai acontecer e já começa a viver isso hoje. Para, cara. Para. Amor próprio nesse momento. Deixa eu agradecer aqui. Leandro Cabral, Léo, o Trump e Bolsonaro usam a estratégia de quanto pior melhor. Assim terão ao seu lado os idiotas que têm ódio dentro de si. Destruir as nações e a natureza são seus objetivos. Fala uma coisa muito interessante. Nós temos, infelizmente, no Brasil, pessoas que têm simplesmente a vontade de ver a destruição pelo prazer de ver que a coisa está sendo destruída. Pessoas ruins. Rui Costa Pimenta, esqueçam eleições, pois quem ganha apenas será gerente do sistema capitalista burguês. Tá aí.
Quando a burguesia não quer mais, dispensa o gerente, como dispensou Dilma e Lula. Só revolução. Fernandes da Silva. Muito obrigado, Fernandes, por trazer sábias palavras do Rui Costa Pimenta. E muito obrigado, chegando aqui, eu tô lendo de um lado e falando do outro, isso. Então deixa eu vir para cá que tá subindo aqui o Rogério Anita Blian. Léo, vamos colocar de novo com nosso canal. Vamos colaborar de novo com nosso canal. Abraços. Rogério Anita Blian, que tem um canal também que está crescendo, um canal progressista, que todos vocês devem se inscrever. Como é que faz para inscrever? É fácil demais, gente, ó. Vocês vão vir aqui, vão clicar nesses 3 pontinhos, ir para o canal, se inscrever no canal, e assim que ele fizer novos vídeos, assistam e compartilhem para a gente aumentar o alcance do campo progressista. Muito obrigado, Rogério. Leandro Cabral, que eu falei aquela hora, mas só que não estava aparecendo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Fernandes da Silva, que traz aqui palavras importantíssimas do Rui Costa Pimenta. Muito obrigado aqui, Nelson Júnior. Léo, tô rindo até agora. Muito obrigado, foi minha terapia do riso. Obrigado, chorei. Ô, gente, todo mundo printa aquilo e guarda. Eu acho que aquele negócio, e não é brincadeira, eu vou pegar esse comentário, vou imprimir e vou colocar na moldura. Porque não dá para acreditar que existem pessoas que realmente acreditam nisso. Leninha Santana, boa noite. Paz a todos. Muito obrigado, Leninha. Lembrando, pessoal, que vocês podem ajudar meu trabalho também com depósito. As contas bancárias estão anunciadas nas descrições desse vídeo. Deixa eu agradecer a grande ajuda do Bert Airi. Muito obrigado, Bert. Ajuda que chega sempre em boa hora. Na hora que os bichos estão pegando, as contas estão acumulando. Muito obrigado, Bert. E aí, né, vem o Verdade Sem Cera, que a gente não pode deixar de trazer aqui. Como é que chama aquele negócio? A tréplica. O tempo vai mostrar para cada um de vocês. Relaxem, irmãos. Não, Verdade Sem Cera. A gente quer agora. Sabe por quê? Essa coisa de esperar para depois da morte é uma coisa mais religiosa, espiritual. Não adianta nada a gente... Inclusive eu queria chamar a atenção de vocês que tem muitas pessoas que são enganadas em igrejas. Dentro dessas pessoas que são enganadas em igrejas, eu falo isso porque é uma situação, por exemplo, pela qual o meu sogro passa. O meu sogro é muito religioso, ele acredita muito em Deus. E como que o pastor faz para segurar o meu sogro? O meu sogro é uma espécie de escravo do pastor. Ele fica levando as pessoas para a igreja, né? Então ele pega o carro dele, fica carregando as pessoas para a igreja. Como que o pastor faz para segurar o meu sogro? O pastor está sempre falando, olha, Deus manda falar que sua graça vai chegar. Sua graça... Meu sogro tá velhinho, cabelo branco, já quase 80 anos. A graça dele vai chegar. E não é desprezando religiões, não. Não é desprezando Deus, não. É porque o ensinamento de Deus é completamente diferente. E nesse momento, eu chamo a atenção de vocês que ficam sempre iludidos nessa coisa de jogar para o futuro, que a graça vai chegar. Faça agora. Agora, a hora é agora. Se você perde o dia de hoje, trate a vida, gente, como se fosse exercício físico. Por que eu falo exercício físico? Eu estou pelejando fazendo academia. Hoje eu matei a academia, que eu recebi 2 grandes amigos aqui. Mas eu estou pelejando fazendo academia e o trabalho de exercício físico na academia é um trabalho de todos os dias. Parou de ir, começa a engordar, o corpo começa a doer, tudo começa a desandar. A vida, os sonhos devem ser tratados da mesma forma, como exercício físico. É todo dia e o mais rápido possível. Não adianta você pensar que, não, eu tenho sonho de fazer isso, um dia eu vou fazer, mais pra frente. Não adianta. Da mesma forma é essa questão da prosperidade de um país. Você não pode, vamos dar tempo, vamos esperar, não. Se as atitudes estão sendo erradas, não há possibilidade de você ter um resultado certo. Muito simples. Você não pode, Verdade Sem Cera, chegar num terreiro com um monte de semente de maracujá, plantar maracujá e sentar e falar, vamos esperar que o tempo vai nos trazer laranjas. Não dá. Se você plantou maracujá, nasce maracujá, cara. Então, se o Bolsonaro está plantando políticas econômicas que são contra o desenvolvimento do país, ele pode abaixar o dólar. Claro que ele consegue abaixar o dólar. Sabe por quê? Porque no momento em que ele cria condições para o trabalho escravo no Brasil, várias empresas passam a ter interesse em explorar esse trabalho escravo. O que faz com que a bolsa aumente e o dólar até diminua. Por quê? Olha, trabalho escravo no Brasil e as terras no Brasil estão valorizando por causa da diminuição da proteção ambiental, tem uma compra de reais para comprar essas terras,
Tem uma compra de reais para comprar empresas dentro do Brasil, para que essas empresas agora rendam mais, afinal de contas a mão de obra agora passa a ser bem mais barata. Mas como que isso reflete na mesa do trabalhador brasileiro? A mão de obra mais barata. Então, ou seja, uma operação na Bolsa de Valores que subiu o preço exatamente porque o trabalhador vai ganhar menos. Então, se você não tiver um conhecimento mais aprofundado a respeito de economia, como funcionam os mercados, como funciona a especulação, como funciona a oferta e a procura de divisas e de ações, não tenta analisar simplesmente o seu prato de comida com os números do dólar ou da Bolsa de Valores, porque não dá certo, cara. De boa. Você não é aplicador da Bolsa de Valores, assim como você, obviamente, você não é banqueiro. Então, não tente se colocar como banqueiro, não tente avaliar o mundo como se você fosse um banqueiro, porque você não é, tá bom? Tente avaliar o mundo sendo da classe trabalhadora. Eu queria agradecer Shirley Barrios. Ela falou, Léo, Copacabana é um mar de moradores de rua. Pessoal, eu consegui sentir na pele o que foi o resultado do golpe de Estado no Brasil, porque eu cheguei ao Brasil, não sei se vocês se lembram, quando a TV 247 começou, mas eu estava fazendo meus trabalhos da Inglaterra, e eu conversei com o Léo Atucci lá na França. Da França nós combinamos, olha, a partir de agora você já começa a trabalhar no 247, comecei a gravar para o 247 lá da Inglaterra, depois voltei para o Brasil, cheguei direto em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, na Vila Mariana, eu sou muito noturno, então eu tinha o costume de sair do meu apartamento, não meu, né, onde eu estava morando, e fazer lanche à noite. E um certo dia eu percebi que as barracas nas ruas estavam aumentando em número. E aí, com as barracas nas ruas aumentando em número, eu fui percebendo que a Jennifer passou a ter medo de sair à noite, porque ela não sabia como estariam aquelas barracas. Eu fui ver como que os moradores de rua prejudicam não só a vida deles, mas inclusive o comércio local. Mas deu para perceber como as políticas do Temer destruíram a prosperidade do povo. Verdade Sincera traz aqui, sou empresário do ramo de construção civil, irmão. Estamos sofrendo pra caramba, mas temos esperança. Olha, Verdade Sincera. Obrigado, Djalma Miranda. Fala, Léo, seus comentários estão mais incisivos. Parabéns. Verdade Sincera, então eu vou te dar uma real, cara. Irmão, nos dois sentidos, tá? Também como profissional da construção civil. Se você for novo aqui, eu sou engenheiro. Sou da área de elétrica, eu não sou engenheiro civil, mas sou engenheiro de produção ambiental, elétrica e segurança do trabalho. Obviamente, na área de elétrica, a gente está na construção civil. Eu gostaria de te dizer, Verdade Sincera, que o Bolsonaro, quando ele faz uma proposta de retirada do FGTS, o Bolsonaro não quer aplicar nas pessoas para a economia ter uma tentativa aí de saída da estagnação a partir de uma política keynesiana, Verdade Sincera. E nesse momento eu chamo a sua atenção assim, de engenheiro para engenheiro, talvez, ou então de profissional da construção civil para profissional da construção civil. Eu gostaria de falar com você com muito respeito para você entender que as políticas não te servem. O Bolsonaro, nesse momento, ele está tirando o dinheiro que subsidia a construção civil, que é o dinheiro do FGTS. Então, ele está permitindo o resgate do FGTS. Como se não bastasse ele permitir o resgate do FGTS, ele está criando várias formas da contratação fora da CLT, começou no Temer, e essas contratações fora da CLT, elas automaticamente, elas estão gerando um problema muito sério, que é a não arrecadação do FGTS, que é o dinheiro à disposição da construção civil. Algumas pessoas da construção civil pensam coisa do tipo, olha, mas eu tenho a minha pequena empresa, eu não estava nas construtoras, né? Tipo, e a resposta que eu te dou nesse momento, Verdade Sincera, é muito simples. Olha, se você é um profissional da construção civil e o mercado está bombando, a tendência é que todos os engenheiros que trabalham, por exemplo, para o Odebrecht, para Andrade Gutierrez, para a OAS, estejam lá trabalhando nos vários projetos e, nesse sentido, sobram muitas atividades para você fazer. No momento em que a Operação Lava Jato quebrou essas empresas brasileiras, várias pessoas que antes eram empregados da Operação eram empregados dessas empreiteiras, hoje estão concorrendo com você cá embaixo,
como empresários da construção civil. Então, no momento em que o PT caiu, eles começaram a atacar o emprego formal, que gera o FGTS, que fomenta a construção civil. Eles começaram a atacar em concomitante também a contratação formal, né? Contratação formal, arrecadação de FGTS, tudo isso. E agora, nesse momento, o Bolsonaro libera o FGTS. Ele quer liberar o FGTS, que é o dinheiro que está lá à disposição da construção civil. Então, uma dica, cara, olha, você não está entendendo como as políticas do Bolsonaro só te atrapalham. E aí eu volto para as políticas anteriores, as políticas progressistas. E provavelmente, se você está do lado do Bolsonaro, você traria para mim a seguinte afirmação nesse momento. Ah, mas o PT roubou demais. Nesse momento eu vou te falar o seguinte. Se roubou ou não roubou, isso é uma questão de opinião, porque não encontraram as provas contra o ex-presidente Lula. Preciso admitir que algumas pessoas do PT foram condenadas, realmente roubaram, políticos roubam, infelizmente. Mas uma coisa eu te falo, era a política que mais te beneficiava. Era a política que mais fomentava a sua atividade. E nesse momento eu te faço uma pergunta muito simples, cara. Qual que é melhor? Você ter o governo anterior, com a Globo denunciando, falando que rouba, mas criando várias condições para que sua atividade tenha muitos trabalhos, ou o governo atual, que quebrou as empreiteiras através da Operação Lava Jato, que a gente precisa considerar que o governo atual tem o Sérgio Moro, o governo atual que fez com que vários engenheiros, várias pessoas da construção civil ficassem desempregadas lá no topo da construção civil para estarem concorrendo com você aqui embaixo, o governo atual que está tirando o dinheiro que é disponibilizado para a construção civil. Então, basicamente, verdade sincera, talvez você não saiba, mas o maior inimigo econômico que você tem é o eixo Sérgio Moro, Temer, Bolsonaro. A maior desgraça que existiu na sua vida econômica é o eixo Sérgio Moro, Temer e Bolsonaro. E falo mais, se o PT estava fazendo política expansionista que ia quebrar lá no futuro, é a mesma coisa, cara. É lá no futuro. O problema é que tinha muita gente que ficou, não, mas isso vai dar errado. Cara, vive o agora. Básico, simples assim. Você poderia ter continuado com as suas atividades de construção civil, ter acumulado um grande patrimônio e talvez essa crise chegaria, a crise prometida, né, pelos liberais, chegaria depois da sua morte. Quantos estão prometendo que o governo Lula entraria em colapso? Olha, pense o seguinte, desde o início do governo progressista do Brasil, eles estavam prometendo que o sistema entraria em colapso, que não daria certo, que esse modelo não daria certo. Antes mesmo do Lula assumir, tudo que o Lula falava estava errado. Todo mundo foi ficando mais próspero durante o governo Lula, durante o governo Dilma. Muitas pessoas morreram e não viveram esse cataclismo econômico. Se a gente nunca tivesse dado um golpe de Estado, se a gente nunca tivesse permitido esse golpe de Estado, eu acho que todos nós que estamos vivos hoje teríamos morrido sem ver essa tal crise que eles estão prometendo. Agora, no entanto, o que está acontecendo nesse momento é o seguinte, parece que veio uma ansiedade muito grande na cabeça das pessoas, e elas falaram, essa crise vai vir um dia, vamos trazer essa crise agora que a gente já sofre ela de uma vez. Cair na real, né, gente? Vamos cair na real. Esse modelo não te representa, verdade sincera. Basicamente isso. Quer continuar defendendo? Pode, cara, claro. Claro, até porque você é uma pessoa respeitosa, traz coisas divertidas pra gente. Se puder, se for para continuar defendendo o Bolsonaro, traga outra desse nível amanhã. Eu te peço, por favor, porque as coisas não estão boas para nós. Traga outra coisa desse nível amanhã. Bolsonaro ganha o prêmio Nobel, qualquer coisa desse estilo aí. Mas, por coerência da sua área de atuação, eu te peço, procure um pouco se informar sobre o que você está defendendo e como o que você está defendendo te prejudica. Isso é muito importante, porque às vezes a sua vontade de ver as coisas melhores faz com que você procure pessoas que não vão fazer as coisas ficarem melhores. Alex Barroso, SP, Reinaldo Azevedo e Eduardo Guimarães comentaram que o impeachment já pode ser pedido devido à menção Paraíbas. Você acredita que esse é o momento? Não, Alex Barros, de forma alguma. Eu acho que esse não é o momento do impeachment. Eu acho que critério básico para o momento do impeachment. Uma coisa realmente pesada, mas o público do Bolsonaro realmente decepcionado. Porque, vejam bem, nós temos hoje dentro do Brasil, nós tem
uma pessoa que agora, que é esse sem ser aí, que ainda acredita no... Imagina se o Bolsonaro sofre um impeachment agora. Esse cara vai morrer pensando que o Bolsonaro daria certo. Ele, inclusive é isso que ele fala. Olha, veja bem. Temos esperança. Tá vendo? Essas pessoas não podem continuar tendo esperança no modelo Bolsonaro. Se você me pediu minha opinião, eu sei que é uma opinião pesada, tá? Alex Barros, eu não acho que esse é o momento. Primeiro, porque ainda temos brasileiros que acreditam no Bolsonaro e esses brasileiros podem fazer reviver a chama do fascismo. Então eu penso, olha, se você deixar pequenas chamas de fascismo, se você deixar essa obra do Bolsonaro incompleta, muitas pessoas vão dizer coisa do tipo, ele só não conseguiu porque deram um golpe nele. Então, eu acho que não é o momento. Primeira coisa por causa disso. Segunda coisa, se pede o impeachment do Bolsonaro, o que o Bolsonaro está fazendo? O Bolsonaro não está governando o Brasil. O Bolsonaro está controlando o Brasil conforme as ordens dos Estados Unidos. Se pede o impeachment do Bolsonaro tão somente porque ele falou Paraíbas, você acha mesmo que os Estados Unidos não vão fazer uma intervenção para garantir o Bolsonaro? O Bolsonaro entrega tudo para os Estados Unidos. É claro que eles vão fazer uma intervenção. Então eu acho que, olha, quer fazer um pedido de impeachment? Tem que ser uma coisa realmente séria para todo mundo perceber que não faz sentido. Eu acho mais inteligente tirar o Bolsonaro através da pressão sobre a Lava Jato ter destruído o Brasil, queda do Moro. A partir da queda do Moro por suspeição, contesta-se as eleições. Eu acho que é um processo muito mais perceptível, que tira totalmente a legitimidade do suzerano do Bolsonaro, que são os Estados Unidos. Qualquer tentativa de retirar os Estados Unidos, ao meu ver, tirar o Bolsonaro, ao meu ver, vai fazer com que os Estados Unidos tentem defender o Bolsonaro, que é o interventor deles. No entanto, se a gente faz a população perceber que a Lava Jato destruiu o Brasil, os Estados Unidos estão por trás disso, e consegue mostrar para o povo que o Sérgio Moro não é um herói, automaticamente as coisas vão caindo. Então, a opinião minha é essa. Então, deixa eu agradecer mais uma vez. Muito obrigado, Alex Barros. Muito obrigado, Bert Ari, pelo superchat. Lembrando que vocês podem ajudar o meu trabalho também através das contas bancárias que estão aí nas descrições desse vídeo. Eu queria agradecer também e pedir para vocês que, por favor, se inscrevam aí no canal do Estopa, se inscrevam também no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Eu vou voltar a transmitir no Face, por causa da correria. Hoje eu não coloquei, colocar no Face é muito mais complicado. No YouTube é só chegar aqui e clicar. E eu queria pedir vocês que, por favor, compartilhem a reprise e eu volto amanhã às 6h30 da tarde com o programa Léo Estopa ao vivo.